Fala galera, hoje é dia de clássicos Net Motors e estamos aqui no interior de Minas para mostrar a coleção de carros mais valiosa do Brasil. Chegou o momento de separar os homens dos meninos, porque você vai imaginar, é aquela coleção de Dodge lá no tal. Não, esquece. É aquele museu lá, não, esquece. Essa aqui eu acredito que é a coleção de carros mais valiosa das Américas. Então, fica com a gente, por quê? Porque é dia de clássicos Net Motors aqui em Carmo da Mata, Minas Gerais! Galera, presta bem atenção. Começa ali, essa garagem, e vai até lá, ó, até a esquina. Um quarteirão de carros aqui dentro. São uma média de 150 carros, mas são novos. Então, o que eu vou pedir para você que está aí assistindo esse vídeo? Comenta, segue a gente, manda para o seu amigo. A Net Motors está trabalhando pra caramba para levar o melhor conteúdo. E estamos aqui, ó, no acervo mais valioso da América. Então, se liga aí que nós vamos lá para dentro, ó. Vem embora. Olha isso. Nossa. Meu Deus do céu. Dá só um panorama pra lá. Volta aqui. Olha isso aqui. Olha isso, galera. Ainda tem mais o primeiro andar. E tem mais o segundo andar. Então, se prepara que hoje o bicho pega, malandro. Na década de 20, 30, a concorrência já era muito acirrada porque existiam várias marcas. Todo mundo só tem na cabeça a Ford, o Ford 29, o Ford T, mas não, tá aqui, ó. Mercedes, olha só que linda Mercedes, e dando capricho no tom sobre tom de pintura. Temos Fiat, aqui ó, mesmo estilo de carro, Chevrolet, Overland, olha isso aqui ó. Cada marca tem o seu desenho, mas você vê que até como se fossem os carros de hoje, o Onix, o Argo, tudo tem a mesma linha, mas com algumas diferenças. Continuando aqui, ó, tem Chrysler, DeSoto, olha aqui, ó, Chevrolet, tem Dodge, outro Chevrolet e o Ford, o que nós estávamos comentando. Você conhece Ford muito, assim, é mais falado porque a Ford teve uma sacada de mestre para vender muito mais do que os outros concorrentes. Ela aumentou o salário dos funcionários e facilitou a venda desse Ford 29 para eles. Então por isso que a Ford começou a vender muito mais pela facilidade na venda e ainda aumentando o salário dos funcionários. E achamos os 3 modelos de Interlagos que eram vendidos na época. Esse aqui que é o Berlinetta, esse é o conversível e também tem um coupé, que eram os carros esportivos aqui do Brasil. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you... Olha isso daqui, cara. Meu Deus do céu. Isso aqui é um Cadillac 58 e uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Chega aí, John. Olha aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Ó, tenta achar. Tá vendo aqui, ó? Essa pecinha aqui? Isso aqui era sensor de farol. Na época, na década de 50, existia sensor de farol alto e acabamento dos carros eram fora do normal. E tudo remetendo à aviação, a foguete. Olha isso aqui, ó. Que lindo, cara. Esse aqui era o Cadillac, que é o preferido do rei do rock. Elvis Presley amava um Cadillac ainda mais rosa, como esse aqui. E foi um modelo desse que ele deu para a mãe dele, o Cadillac rosa, e esse aqui tá lindo. Temos outro Cadillac e outro Cadillac aqui, já que esse é mais novo. E olha só como já mudou todas as linhas do carro e já traz uma esportividade, hein?
Meu, que lindo, cara, que lindo. Olha isso aqui. Aí você tá em casa, falando que eu não entendo de carro, mas eu desafio você. Quem é a celebridade que tem este carro aqui, um igual a este? Não é este. Esse aqui ainda é melhor do que o da celebridade. Mas fica aí a pergunta, quem é a celebridade que tem esse carro? Comenta aí nas redes sociais se você é bom mesmo, sabichão. Esse aqui é um Prince, que é um carro que foi feito pós-guerra para levantar a economia da Europa. E o que esse carro tem de especial é a sua autonomia chega a 30 km com 1 litro de gasolina. Por ter somente 2 cilindros, este carro aqui na década de 50, 60, ele fez muito sucesso e ele é muito raro, cara. Ele é muito raro. Por ter somente 2 cilindros e fazer 30 km com 1 litro de gasolina. É show ou não é? No final da década de 50, você já via a rivalidade entre a Chevrolet e a Ford. A Ford vinha com as Rancheros, que são essas picapes, e a Chevrolet vinha com a El Camino. E o que mais agradava era o detalhe, o que chamava a atenção do público, porque, ó, vem cá, eu vou mostrar a El Camino. Ela vinha com essa caçamba e esse acabamento, ó, essa lateral aqui linda, olha isso. E a traseira bem chamativa. Já a Ranchero, eu vou mostrar esses 3 modelos que aqui um pouquinho mais, os vincos vêm também marcando o carro, mas um pouquinho mais sutil. Essa Ranchero azul, que ela tem uns frisos mais chamativos e também uns vincos mais sutis, mas essa daqui já me chamou muito a atenção, que os vincos já são muito mais chamativos. Olha isso aqui, ó. Olha, os vincos já são bem mais para cima, muito mais bonito. Então, o que prevalecia era o gosto das pessoas. E nessa área de picapes aqui, eu quero mostrar para vocês a quantidade que tem de picapes aqui. Ford, e tá linda essa daqui, ó. E vamos passar uma geral. É uma Ford F1. Olha, tem essa outra Ford aqui, ó. Outra F100. Uma F100 aqui. Vindo também aqui, ó. Outra aqui, ó, 3.100, a famosa boca de bagre. Aqui, ó. Chevrolet 3.100. Aqui é outra Chevrolet também. Que tá linda. Olha isso aqui, ó. Os acabamentos em madeira. Vocês podem ver, galera, vocês que me criticam pra caramba, vocês podem ver que eu nem tô tocando nos carros. Eu nem tô tocando. Entendeu? E vindo daqui tem a Chevrolet Brasil, a Chevrolet 3.100, nessa daqui, essa daqui, e essa aqui é a C14, famosa. Essa aqui lembra do meu vô. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Tá vendo esses painéis que tem aqui, ó? Olha só. Esses painéis foram as peças de reposição dos carros que foram feitos aqui, a manutenção dos carros feitas aqui. Ó, aqui vocês podem ver, ó, tem tudo, ó, braçadeiras, tem máquina de vidro, ponteira de suspensão, tem tudo que você possa imaginar. E aqui é aproveitado até as peças dos carros que não servem mais, que teve os seus desgastes. Vamos pro outro lado, que tem mais Dodge, tem picape da Mercury, tem tudo, quer ver? Chega aí. Olha, tem uma Hudson, uma picape Hudson, e olha o acabamento aqui desse teto aqui, ó, que é chamativo dessa picape, cara, ela é linda demais. E bora pra mais picape, porque aqui não para, ó. Tem Dodge, tem essa outra picape Dodge. Galera, não fique nervoso, que eu tenho que passar rápido mesmo, porque, ó, olha essa Dodge. Agora, essa Studebaker aqui, ela é rara, hein? Essa Studebaker aqui, ela é bem rara. E ainda, ó, ela leva, bom, o símbolo mesmo, né? Que é o ícone, é o símbolo da Studebaker, né? Que é ter essa bala aqui na frente. Depois da Studebaker tem esse International. Aí tem outra picape aqui, F75.
Aí tem um Jeep Willys. Aqui, ó, picape. É ou não é? Olha só. Cara, olha aqui. Picape Willys, bonita essa daqui, hein? Aí tem essa outra F75 aqui e um Mercury. E tá bem bonito. E esse aqui me chamou muita atenção pela cor, é um International. E esse tom sobre tom é lindo, dourado. Olha essa frente, cara. Que picape maravilhosa. Muito bem acabada. E essa cor aqui, acertou em cheio. Quem tinha essa picape nessa cor, eu tinha certeza que na época chamava atenção. Outra GMC. Detalhe do avião, muito cromado. Uma coisa que eu percebi aqui nessas picapes, eles remetem muito à parte da aeronáutica, uma parte de avião, foguete, parte espacial. Porque ó, tem avião, o Studebaker, ele remete bastante a avião também. E chama muito a atenção isso, cara. Não é, é lindo isso aqui. Olha essa Dodge aqui também, ó. Não tem muito cromado, mas a frente dela é muito imponente. Olha só que linda esse carro, cara. Linda, 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 linda. Cara, aqui é o verdadeiro parque de diversões para quem é amante de carro. Olha aqui, ó. Esse aqui é o famoso Hudson lá, que fez a aparição no filme Carros, que é uma animação, mas tá aqui o carro original. Cara, olha isso aqui. Não, chega mais. Isso aqui, sabe o que é isso? Cara, eu tenho certeza que você não conhece esse carro, que esse aqui é o Edsel. Quem fez esse carro foi a Ford, o filho do Henry Ford. Ele fez uma homenagem para o pai dele fazendo essa marca que é uma divisão luxuosa da Ford na década de 50. Eles fizeram com que esse carro fosse tão luxuoso que algumas tecnologias foram inseridas nesse carro. Por exemplo, o câmbio era botões bem no volante. Isso era um marco muito grande para a época. Neste caso aqui, ele sofreu um golpe muito grande de marketing dos seus concorrentes, falando que sua frente era uma frente muito obscena. Vocês conseguem enxergar alguma coisa obscena nesse carro aqui? Vocês conseguem enxergar? Segundo o golpe de marketing que ele sofreu na época, é que seus concorrentes falavam que este carro ele parecia muito à frente o órgão genital feminino. E isso fez com que as vendas caíssem bruscamente e veio a falência da Edsel, que é a divisão de luxo da Ford, na época aí dos anos 50. Cara, olha os frisos desse carro, é muito chamativo, é lindo. Eu tô doido pra conhecer quem é o dono desse acervo aqui completo. Cara, eu quero conhecer o dono desse acervo e você vem comigo. E que acervo lindo que nós estamos presenciando. E eu quero agradecer aqui ao Dr. Rubio Fernal, muito obrigado por ter aberto as portas do programa Net Motors aqui e mostrar todas essas joias que temos aqui. Mas assim, eu quero perguntar para o senhor, como começou? Quando começou? Qual foi o primeiro carro que entrou aqui dentro, doutor? Isso tudo começou há mais de 50 anos atrás. É uma coleção que vem sendo formada há todo esse tempo, através, primeiramente, da restauração de carros que pertenciam à família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Então já começou ali dentro mesmo. Já começou ali dentro. E aí, logo que eu entrei na escola de engenharia, com 18 anos, eu tive a ideia de, paralelamente com o início dos estudos nos laboratórios de mecânica, etc., começar a restaurar um desses carros. Era um Ford 29 e depois nós vamos apresentá-lo a vocês. Então esse foi o primeiro carro a ser restaurado e foi o carro que induziu esse gosto e essa paixão pelo antigo mobilismo e que levou à formação desta coleção. Quantos carros aqui, mais ou menos? Aqui tem mais ou menos 150 carros. 150. Qual que é o carro mais raro que você... Assim, Paulo, esse carro aqui, existe 5 no Brasil ou no mundo? Qual que seria um carro mais raro daqui? Há muitos exemplares nessa condição. O mais antigo é esse carruagem que vocês veem aqui, que é um dos primeiros veículos de 4 rodas que recebeu motorização nos Estados Unidos da América. Que já é muito raro achar esse carro. Relacionado ao ano de 1895,
numa época em que aquele país nem produzia motores automotivos. O motor foi importado da França, é um motor de Dion Bouton, de cilindros opostos, e foi adaptado a essa pequena carruagem. Sim. Então, obviamente, é um carro muito raro. Não, é raro. Aqui temos outro carro considerado raro, apesar de não ser único, é o Brasinca, o Irapuru. Olha que lindo um grande esse aqui. carro esportivo, o primeiro carro produzido no Brasil que ultrapassou a velocidade de 200 km por hora. É um carro esportivo, foi um carro muito caro quando lançado, no Que início dos anos fantástico, 60, galera. e foram produzidas muito poucas unidades, das quais, obviamente, restam menos ainda. Então também é um carro raro. Outra coisa que nós temos aqui e que eu convido o nosso cinegrafista a focalizar são essas picapes. Aquelas ali? A coleção de picape é uma coisa mais rara ainda. É difícil achar caminhonetes nessas condições, porque era um carro de trabalho. Como... Sim, e como era um carro de trabalho, em boas condições, raríssimas, mas até em condições de sobrevivência. Sim. Então não é fácil, não foi fácil ao longo de muitos anos montar uma coleção de picapes. E eu noto que visitantes têm um grande interesse porque identificam, olha, essa aqui foi do meu avô, teve uma dessa. Meu e avô aí mostra trabalhou pro filho, na mostra pro lavoura, neto. e Porque vamos imaginar que até a metade dos anos 60 o Brasil era um país rural. Sim. Né? Muito mais da metade da população vivia na zona rural. A urbanização é um fenômeno posterior aos anos 70. Passando das caminhonetes, qual carro de passeio assim também que seria muito raro? Olha, deixa eu dizer a vocês uma coisa. O Brasil demorou muito a ter uma expressividade a nível mundial no seu parque automobilístico. Sim. No ano de 1950, o Brasil tinha apenas 180 mil veículos registrados e mais uns tantos caminhões, e o colocava muito atrás até da Argentina, um país de dimensão territorial grande, mas um terço do Brasil, e tinha mais veículos que o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, enquanto em 1950 no Brasil haviam registrado 180 mil veículos, nos Estados Unidos da América do Norte eram 33 milhões. Era muito... Então era 300 vezes mais. Então vejam que o Brasil nunca se identificou como um país que formou um grande parque automobilístico. É verdade. Então, raríssimas exceções, carros muito importantes circularam nas ruas brasileiras. Portanto, o nosso objetivo aqui é ter alguns desses carros. Sim. Mas, sobretudo, ter carros que se identificam com a população brasileira dentro dessa ideia da preservação. Porque nós estamos nos aproximando, e a uma velocidade muito rápida, de um tempo em que a nossa forma de se transportar vai ser modificada. Nós não vamos nos transportar por mais algumas décadas como nos fazemos hoje, Sim. em veículos individuais, movidos a derivados de petróleo. Isso tudo vai mudar. Então, vai ser uma grande curiosidade para as gerações futuras como é que era no passado. Sim, Portanto, a como preservação... os seus tataravôs. Isso. Eu tenho carro aqui do avô, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe, etc, etc. Conseguimos salvar isso. Portanto, preservar esses carros hoje, restaurá-los hoje, enquanto ainda temos restauradores que ainda se dispõem, têm conhecimento para o fazer, é uma maneira de preservar isso para o conhecimento das gerações futuras. Posso te fazer uma pergunta agora de curiosidade? Você falou que tem um carro aqui dentro, que era do seu avô, do pai de mãe e do pai de pai. Qual que é? Olha, nós vamos lá, vamos descer e vamos mostrar, fica mais fácil. Ah, é? É. Ah, vamos. Então, galera, bora pra lá porque eu quero conhecer, eu quero saber tudo que o seu Rubio tem. Vamos lá, galera. Então, aqui nós estamos diante de alguns exemplares dentro dessa ideia que são dos primeiros que passaram a formar a coleção. Esse é um Cadillac 1963 que participou da cerimônia do meu casamento. Sério mesmo, doutor? Sério. Esse é um carro que a minha mãe usou por mais de 40 anos, um Mercedes 1971. E esse é um Chevrolet 1954, que pertenceu à minha avó e ela própria dirigia. Era uma das senhoras que primeiro teve habilitação para dirigir automóvel na cidade de Belo Horizonte. Olha, que legal. E agora hein? nós vamos chegar a uma grande curiosidade. A primeira revendedora Chevrolet da cidade de Belo Horizonte, onde eu nasci,
recebeu o primeiro veículo para comercializar em 1923. É um caminhãozinho Chevrolet. Você pode até ver no vidro do para-brisa um cartão de cumprimentos Feliz Ano Novo de 1923. Olha da só General que lindo. Motors of Brazil, ainda escrito em inglês. Olha, eu vou pedir licença. Perfeitamente. Pessoal, olha isso. Eu nunca vi na minha vida um caminhãozinho. Isso aqui é história. Isso aqui é história. Olha só. Um cartão da época de Feliz Ano Novo. E olha esse caminhão. Que lindo. Impecável. Impecável. Veja o detalhe da manícula de acionamento do motor aí Olha. na madeira da capota. Calma aí, como é que Lá é? de fora. Isso aqui. Que É a manícula. nós colocamos aqui na frente. Claro, para dar partida no Pra motor. dar partida no motor e Isso. tem que dar aquele tranco, né? Isso. Tá, o motor E de arranque era se a e pessoa cuidado tinha... com o braço. Quebrou muito o braço. se a pessoa não tiver um braço bom pra dar aquela... não liga não. E tirar o braço na hora certa. Aí hoje é aquele negocinho que vai, pisa, aperta o botãozinho. Hoje é eletrônico. Hoje é tudo eletrônico. Pessoal, esse carro aqui foi o primeiro carro da coleção do seu Rubio. Me conta mais desse carro aqui, seu Rubio. Então, esse carro foi o primeiro que eu restaurei. Como eu já me referi, eu tinha recém entrado na escola de engenharia e falei com meu pai, olha, vamos restaurar um desses carros aí que pertenceram à família. Sim. E esse foi o primeiro a ser restaurado. É um Ford 1929, que é um dos carros que desbravou esse país em grande número, já montados em São Paulo, já com várias peças fabricadas no Brasil, e que antecedeu o Fusca, que foi o carro que depois desse foi o grande carro que percorreu todos os nossos caminhos antes até de serem estradas. Então eu costumo dizer que ao Ford 29 e ao Fusca, o Brasil deve a sua era rodoviária. Aqui numa volta ao tempo, essa década de 50 marcou muito os cromos, né? Sim, foi até chamado a Era dos Cromos. The legal. Cars of the Chrome Age, os anos 50. E são carros com cores muito intensas, porque hoje, por exemplo, os carros são preto, branco ou prata, Sim. com raríssimas variações com outras cores. Naquela época não, era uma pluralidade de cores que cobriam todo o matiz policromático. Era muito bem trabalhado, né? Muito. Como nesse carro aqui, ó. E todo ano mudava completamente o modelo. Sim. 2, 3 anos antes, eles já tinham um modelo pronto para 2 ou 3 anos depois. E a cada ano mudava. Aqui você vê um Chevrolet 57, aqui você vê um Chevrolet 59. Veja a mudança. O 58 não está aqui, mas também era completamente diferente. E aqui entra aquela era das cores, o trabalho das cores. Exatamente. Ele é, por cima, ele é um Exatamente. branco, tem uma faixa azul claro E outra azul escura. E um trabalho azul escuro. Isso não se vê mais. Não. E esse é um carro muito curioso, era um carro muito sofisticado para a época, foi o último ano modelo do Packard, que era o Rolls Royce americano. E uma das características é que ele tem um estofamento de face dupla, as almofadas são removíveis, de tal forma que no verão você coloca a face de couro voltada para fora e no inverno coloca a face de lã voltada para fora, que fica para dentro no verão. Não sabia disso, eu nunca Então, imaginei. É uma coisa bem curiosa. Exatamente. Mesmo. Era uma competição, quem inovava mais para conquistar o mercado. Quem trazia mais novidade para conquistar o público. Exatamente. Né? Então veja a maravilha desses carros, ou seja, era toda uma preocupação com o design que cada uma das empresas que produziam automóveis nos Estados Unidos se dedicava. Na Europa, menos, eram muito mais conservadores. Na Europa, passavam-se vários anos com os carros com a mesma cara. Demorava para lançar um modelo completamente novo. Mas nos Estados Unidos, não. Ano a ano mudava tudo. Não, eu tô aqui maravilhado. Pessoal, vocês que estão assistindo aí o programa, o que vocês estão achando da qualidade desses carros? É uma coisa fora do normal, é ou não é? Eu quero que vocês até comentem aí
Qual o carro que chamou mais a sua atenção? Que bom que vocês estão sentindo, reconhecendo o trabalho enorme que nós mostramos aqui dos nossos restauradores. É uma equipe de pessoas que eu prezo muito, me tornei amigos de vários que hoje trabalham conosco e que são capazes de promover qualquer restauração, seja mecânica, seja de funilaria, seja de estofamento, seja de pintura, seja de cromeação, enfim, do que for. Não, o trabalho foi excelente. Olha só, segue esse corredor aqui, ó. Corredor todo cromado, galera. E essa é a alma de tudo isso, porque o que está por trás é exatamente o trabalho dessa pleiade de profissionais que nos acompanham, a quem eu encomendo na restauração de cada carro a sua atuação. Também o carro antigo ele é muito rico em detalhe, como eu tô vendo nesse aqui. Esse é um exemplar que é o principal representante da época Art Deco na indústria automobilística. É um Oldsmobile do ano de 1936 que traz detalhes que impressionam por estarem relacionados com esse movimento Art Deco. Então veja essa lanterna, vejam esses detalhes aqui de ventilação. E esse carro tem um detalhe curiosíssimo. Nesse ano inaugurou-se em Nova York o Chrysler Building. Sim. E o Chrysler Building apresenta nas suas colunas superiores também acabamentos lá em concreto Art Deco. Então, esse carro homenageou esse acabamento do Chrysler Building desenhando nas soleiras das portas o mesmo movimento. E esse carro, antes de ser restaurado, foi táxi. Táxi que atuou durante a década de 40, de 50, num ponto na Moca, em São Paulo. É mesmo? Galera da Moca, ó, eu já recebi mensagem da galera. Aqui, ó, o táxi, que era daí, ó. Como que você adquiriu esse carro? Esse foi a carro história? nós encontramos em estado de ferro velho, absolutamente de ferro velho. Foi uma restauração muito longa, muito difícil, mas valia a pena por ter essa característica de ser um grande representante desse período Art Deco. Tem uma Chevrolet ali com portas de madeira. Aquela é uma jardineira, eram as famosas jardineiras, que eram muito usadas por colégios de freiras, de padres, eram usadas para deslocamentos no interior, entre capital e cidades do interior e entre cidades do interior. E essa tem uma curiosidade, porque ela tem uma placa da General Motors, é uma das primeiras montadas no Brasil, com toda a parte de madeira fabricada no Paraná. Olha só que legal. E aqui tem todos esses carros aqui, ó. Aqui são carros dos anos 30, chegando ao final dos anos 30. E esse aqui é um carro já dos anos 40, é um Chevrolet 48. E aqui temos uma sequência de Fords. Aqui temos um Lincoln muito significativo, uma carroceria muito interessante. Opa, ó. Um carro de alto luxo, com 12 cilindros. 12 cilindros? 12 cilindros, que circulou no Rio de Janeiro. E hoje o pessoal está preocupado com economia. E aqui na época a gasolina era muito barata. Hein? A gasolina era barata e os motores tinham baixa potência. Sim. Então, um motor de 12 cilindros daquela época equivaleria a um motor 2.0 de hoje turbinado. E aqui também tem todos esses carros que são maravilhosos. São os carros chamados órfãos. O que são os carros chamados órfãos? São aqueles de indústrias que foram perdendo posição diante da concentração de vendas das três grandes americanas, da General Motors, da Ford Motors e da Chrysler. E aquelas fora desse grupo, que lançou várias marcas, cada um desses conglomerados tinha 4, 5, 6 marcas. Os outros que mantinham a sua única marca, como Studebaker, como Nash, como Hudson,
foram perdendo o mercado e desapareceram em 1955, 56, produziram seus últimos carros. E esse aqui é um Studebaker, logo pela essa frente bem imponente, né? Esse é um Studebaker 1950, que seguiu uma tendência de um lançamento de 1947 e veio até 1952, um projeto americano de um projetista famoso. E o carro tem uma forma de uma cabine de um avião. Agora, muito curioso que esse tipo de desenho foi substituído em 1954, 55 por este desenho, que foi encomendado ao escritório italiano Pininfarina. Então, esse é o Studebaker Pininfarina, cujo desenho substituiu este desenho. Olha só, e o design dele, você vê que já remete já europeu, aquele Exatamente. Italiano. Olha só. E ali nós temos uma fotografia de um grande amigo médico em Belo Horizonte, Dr. Navantino Alves Filho, que é colecionador desses chamados carros órfãos. Sim, ele só gosta? Ele só gosta desses. E ele tem lá uma grande coleção de Woodsons, Nashes, Studebakers, Packards, Frasers, Kaisers, que são essas marcas que se encaixam nesse modelo de produção de uma única marca, sem conglomerado. Seu Rubio, agora me chamou a atenção, muita atenção, esse Nash. Além de ele ser muito imponente, ele grande, tem um acessório ali, ó. Esse acessório, deixa eu começar a te explicar de outra maneira. A Nash era uma empresa subsidiária da maior empresa de refrigeração dos Estados Unidos, Kelvinator. Então, Nash Kelvinator, Kelvinator Nash. Portanto, a Nash se dedicou muito cedo ao estudo de como ventilar o interior dos automóveis, já que ela era ligada a uma empresa de refrigeração. E aí surgiu um aparelho chamado Thermacooler, que é aquilo que você vê ali. É uma forma de abaixar em alguns graus a temperatura do interior do carro. Para poder viajar com os vidros fechados. De uma umidificação do ar, etc. Nossa, que legal. E esse carro tem um outro detalhe. Esse carro, os bancos se reposicionam, são rebatidos e vira uma cama de casal. Tem inclusive no porta-malas os colchões, os travesseiros, os edredons com a marca Nash, a marca do carro. Ganha um kit, a pessoa que comprava esse carro na época... O carro era para isso, era para os viajantes, vendedores viajantes, representantes comerciais viajantes, dormirem no próprio carro. Facilitava muito essa permanência dentro do carro. Olha, esse Chevrolet, nunca ninguém do programa de vocês viu. Eu vou explicar. O americano era muito prático e queria ganhar mercado. Então, o Chevrolet não foi o primeiro que teve essa ideia. Quem teve essa ideia primeiro parece que foi o Woodson Studebaker. Mas entre os anos 38 e 42, 41, 38 e 41, fizeram esse tipo de carro. Chama-se picape coupé, ou coupé picape. Chevrolet Coupé Picape. Então a ideia é o seguinte, você é uma família de duas pessoas, marido e mulher. Você precisa de um carro de luxo para ir ao casamento, ir à igreja, ir a uma festa. Mas você produz alguma coisa que você tem que transportar. Você precisa de espaço para transportar. Então não compre dois carros. Não compre um carro sedã e uma picape. Compre um Coupé Picape. Por quê? Vai lá atrás para você ver. Tem uma caçamba, cara. Olha isso aqui. Olha que legal. Meu, olha que legal, cara. Ô, John, joga a luz, ó. Mostra aqui, ó. Ele tem caçamba esse carro, cara. Eu convido vocês a conhecerem esse carro. É um Delahaye 1937, com a carroceria de Henri Chapron, considerado um dos carros mais bonitos produzidos na década de 30 e um carro que tem uma história no Brasil, porque ele acompanhou a sua proprietária parisiense, saindo do cenário de guerra na Europa, da Segunda Guerra Mundial. Ela veio residir no Rio de Janeiro trazendo esse carro.
Toda essa história está documentada nas páginas da revista O Cruzeiro da época. E o Clube de La Haye, na França, informa que neste modelo é o único sobrevivente. Além dessa história que o senhor me contou, qual que é a história que o senhor tem com essa peça? Bom, esse carro passou por uma restauração complicadíssima. Foi, eu imagino. Foram anos para identificar partes, sobretudo acessórios, etc., para completá-lo, e hoje ele se encontra em estado 100% de originalidade. Então tornou-se realmente um ilustre representante desse período. Não, esse carro é lindo também. Eu tô aqui abismado. Até esse jogo de cores que o carro tem. Eram as cores originais dele. Ele foi carro é encontrado lindo. pintado de preto, mas debaixo da pintura preta ele tinha essa cor. Único Esse no carro- Brasil e... Não, no mundo. No mundo. Esse carro foi salvo por um dos colecionadores de Minas mais antigos, o primeiro, o senhor Pacífico Mascarenhas, falecido recentemente. O Pacífico teve o grande mérito de buscar, encontrar e salvar carros que mais tarde, restaurados, tornaram-se ícones do antigo mobilismo no Brasil. Ô, seu Rubio, passeando por aqui, entre um andar e outro de carro, eu vejo que não é só carro que o senhor coleciona, né? Olha isso aqui. Não, aqui nós temos também, nesse espaço, uma coleção de relógios. Relógios esses, de parede, de coluna, de mesas. E também temos uma coleção de cachaças, as cachaças mineiras. Nós estamos em Minas Gerais. Ah, o mineiro tem que Então tomar uma temos cachaçinha. uma coleção interessante, percorre-se com elas a geografia de Minas Gerais, cada uma de um município, etc. E algumas muito antigas, tem aí muitas cachaças antigas da coleção dos antepassados. Mas vamos aos relógios. Por que de uma coleção de relógios próxima a uma coleção de veículos antigos? Tem um porquê. Eu tô aqui O tentando ligar uma coisa em outra. relógio foi o primeiro objeto de desejo da humanidade na era em que se iniciaram as construções mecânicas. Não sabia. Então, transporte-se lá para o ano de 1300. Já haviam os primeiros relógios feitos pelos mestres torneiros, relojoeiros, ferreiros, etc., rudimentarmente fabricavam máquinas que marcavam a hora. Sim. Qual era o principal desejo da humanidade? Ter a hora marcada dentro de casa, para não ter que ir à praça olhar o relógio de sol, se tivesse sol. Então começaram a surgir as máquinas de relógio. Isso foi se aperfeiçoando de tal forma que em 1880, nos Estados Unidos, o principal produto da indústria americana era um relógio. E o maior produto de exportação dos Estados Unidos naquele período era um relógio. Era um relógio. Isso ainda coincidiu com o advento das estradas de ferro. E cada estação de estrada de ferro demandava pelo menos 3 relógios, que são esses que vocês veem aqui, Olha veem só. ali e outros aqui. São os relógios de estrada de ferro, onde era necessário um relógio na plataforma do trem, um relógio na sala do chefe da estação e um relógio na sala de espera dos passageiros. Com isso, os relógios se multiplicaram e o desejo pelo relógio passou, desde o século XVI até a chegada do automóvel, a ser o principal objeto de desejo da humanidade, oferecido pela indústria, mecânica. O que substituiu o relógio como desejo? O automóvel. Mas que tipo de automóvel? O automóvel popularizado. Popularizado por quem? Popularizado pelo Henry Ford na linha de montagem. Então, a partir de 1910, há o declínio do relógio como primeiro objeto de desejo da humanidade e o início do automóvel como principal objeto de desejo da humanidade. Hoje, eu não seria capaz de indicar qual é o principal objeto de desejo da humanidade. Claro que é eletrônico, não sei se é o telefone, se é o computador, se é o relógio de pulso, mas certamente já não é mais o automóvel o primeiro objeto. Esse carro é um Lincoln muito especial, raríssimo. A Ford Divisão Lincoln da Ford, produziu a mecânica e foi encomendado ao escritório de carrocerias Le Baron, em Nova York. Sim. Então, o desenho e a construção desse carro. É um Lincoln 1936, chamado modelo K, de 12 cilindros, de 2 lugares.
e contam-se nos dedos das mãos o número dos fabricados. E não se conhece outro além deste. É um carro extremamente raro, muito bonito, muito importante e é um dos ícones da indústria automobilística americana, cujos carros mais importantes são aqueles produzidos nos anos 30. Eu tive um grande amigo, entre muitos outros amigos desse setor, que foi um dos precursores do colecionismo e um homem muito interessante, residente em São Paulo, o Og Pozzoli. O Og me dizia várias vezes, era encantado com esse carro, ele mesmo tinha um Lincoln K do mesmo ano, 1936, de 4 portas, limusine, que pertenceu ao governo de São Paulo, e ele me dizia, Rubio, esse é o carro americano mais importante no Brasil. Seu Rubio, eu queria agradecer imensamente pelo senhor ter aberto as portas aqui da garagem, essa coleção maravilhosa. Eu quero agradecer também ao Instituto ICAF. Então, galera, esse foi mais um Clássicos Netmotors. Espero que vocês tenham curtido bastante. Manda esse vídeo aí para quem ama carro, porque a Netmotors trabalha para isso. Então, galera, um forte abraço e esse foi mais um Clássicos Netmotors.